Boa noite a todos os seguidores desse canal no YouTube. Hoje vamos ao Evangelho de Marcos 7, do versículo 1 ao 13. Jesus e as tradições dos judeus. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corban, isto é, oferta do Senhor, ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Meus amados seguidores deste canal, podemos observar que Jesus chama atenção em duas situações aí que nós, assim, precisamos levar em conta. Ele chama atenção para que cumpramos a lei de Deus e não a lei dos homens. É uma palavra forte. Quando Jesus diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, né? Outra situação aí, Jesus aponta: de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens? Veja como Jesus chama a nossa atenção no Evangelho aí de Marcos. E diz ainda, diante desta palavra, né, nós podemos nos fazer pequenos e deixar-nos ser levados pelo bom Deus até as profundezas do nosso coração, até as profundezas do coração de Jesus, de Deus misericordioso, nosso Deus misericordioso. Eu quis dizer, as profundezas do nosso coração para com as profundezas do coração do nosso Deus misericordioso. A nossa oração, os nossos jejuns e as nossas boas ações só alcançarão a verdadeira grandeza de Deus quando tivermos um olhar iluminado pela bondade de Deus. Não é verdade?
As verdades contidas na palavra de Deus são como bússolas para nos direcionar. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 18, no versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, comerá do seu fruto. Jesus afirma também em Mateus, no capítulo 5, versículo de 13 a 14, vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Podemos arriscar em viver a nossa vida no mundo, não é? Como luz e sal, sentindo a luz e o sabor da presença de Jesus no mundo. Meus amados, seguidores deste canal, deleitemos nesta passagem hoje de Marcos 7, do versículo 1 ao 13. O meu boa noite a todos vocês e até o próximo, com o poder de Deus.